Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de correção das atividades. Eu sou a professora Fabiana Sotini e vou fazer esse trabalho agora com vocês de correção das atividades que vocês já fizeram. Espero que tenham estudado, feito as atividades com bastante atenção e agora nós vamos corrigir e tirar as dúvidas que podem ter ficado, tá certo? Então vem comigo. O que nós temos para hoje? As atividades aí do módulo 1, unidade 1, aula 1. Então vamos começar, vocês vão organizando aí no caderno, corrigindo as atividades, para que a gente consiga fazer esse processo de aprendizagem acontecer de forma bem certa, interessante, para que não fiquem, né, as dúvidas e aquelas lacunas na aprendizagem de vocês. Tá combinado? Então, vamos começar com a primeira questão de fixação. Nós temos o texto aí, Cuitelinho, que é uma música, né, bastante conhecida do cancioneiro popular. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalha. As garças da meia volta senta na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o botão da rosa caia. Quando eu vim da minha terra, despedi da parentaia. Eu entrei em Mato Grosso, dei em terras paraguaia. Lá tinha revolução. Enfrentei fortes batalha. A tua saudade corta como aço de navaia. O coração fica aflito, bate uma e a outra faia. E os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha. Então, nós temos aí o texto Cuitelinho, com certeza vocês conhecem, né? Então, nós vamos para a leitura aqui da primeira questão. É muito importante fazer as anotações na questão do que pode ser importante para que a gente responda da forma correta. Muitas vezes, o que nós chamamos de comando de questão vai facilitar muito a compreensão de vocês e vai ser determinante para encontrar a resposta correta. Porque se a gente não lê essa parte com muita atenção, quando nós vamos ler as questões, aí surgem aquelas dúvidas. Parece que a gente está vendo várias corretas ou várias incorretas. Então, esse momento é importantíssimo, tá bom? Vem comigo, então, e vai observando aí. Transmitida por gerações, a canção Cuitelinho manifesta aspectos culturais de um povo nos quais se inclui sua forma de falar. Então, olha só, ela foi transmitida por gerações. Como que foi feita essa transmissão? De forma oral, né? Um falando e cantando para o outro. Então, sem registro escrito, de forma oral. E manifesta aspectos culturais aí da forma de falar, né? Além de registrar um momento histórico. Porque fala de revolução, vocês perceberam. Depreende-se disso que a importância em preservar a produção cultural de uma nação consiste no fato de que produções como a canção Cuitelinho, então olha só, depreende-se é o mesmo que você pode compreender como conclui-se, tá? Então, por quê? Qual é a importância de preservar, né, a produção, assim, produções como essa aqui? Isso evidencia o quê? Isso mostra o quê, gente? Essa canção, olha só, tá? É importante, né, para preservar a produção cultural de uma nação em relação à sua formação da identidade nacional por meio da tradição oral. O que é a tradição oral? Transmitida de uma geração para outra, tá? De geração para geração, de modo que falado, ou no caso de música, cantado, né? A identidade nacional é o quê? As marcas de um povo. Essa canção, ela tem marcas do povo brasileiro? Ela mostra alguma coisa nossa, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de
de trabalhar, de colocar as palavras? Será que é isso? Letra B, padronização de palavras que variam regionalmente, mas possuem o mesmo significado. Você consegue perceber isso aqui, ó? Variação regional? Não, a gente só tem um tipo de variação ali, né? Será que ela faz uma recriação da realidade brasileira de forma ficcional? Gente, ficcional é de forma o quê? Inventada. Tem algum tipo de recriação por meio da invenção aí na música? A música parece uma pessoa contando algo que ela viveu, que ela passou, né? Incorreção da língua portuguesa porque é falada por pessoas do interior do Brasil. Incorreção, a língua portuguesa falada por pessoas do interior do Brasil é incorreta e essa música está mostrando isso? Ou é uma criação neológica da língua portuguesa? Que são o quê? Palavras novas. Será que é isso, gente? Neologismo é isso. Então, olha só. Quando a gente lê a música ou a gente ouve, a gente percebe que o jeito de falar lembra o quê? Uma pessoa lá do interior, talvez que não tenha tido uma escolarização completa. Então, o jeito de falar faia, ao invés de falha, né? Parentaia. Tem algumas palavrinhas lá que você pensa assim, opa, não está de acordo com a gramática, mas quando nós estamos falando, né, de linguagem, de língua, esse conceito de, olha, esse jeito de falar está errado, ele não é adequado, entendeu? Ele não está errado. É o jeito que as pessoas falam, assim, conforme a situação que elas vivem, das oportunidades que elas tiveram. A gente diz que não está de acordo com a gramática, mas não que é um jeito de falar errado, tá bom? Eu acredito que essa questão, muita gente pensaria que a alternativa, né, aquela que fala que é um jeito de falar errado do povo do interior, é que é a certa, e não é. Vem comigo para você ver. Qual que é, então? A resposta já estava na cara. Por quê? A própria pergunta já falou para nós lá, ó. Você lembra? Aqui, ó. Transmitida por gerações. A forma de falar, que forma de falar é essa? É essa forma de falar lá do interior, do sertanejo. Isso lá é super comum, né? E essa música foi transmitida assim, de geração em geração. Então essa é a alternativa correta. Legal, né? Então vamos rever nosso pensamento, que não tem isso de certo e errado, não. Vamos lá, próxima questão. Aqui, o chat e sua linguagem virtual. O significado da palavra chat vem do inglês e quer dizer conversa, chat em inglês, né? Essa conversa acontece em tempo real e para isso é necessário que duas pessoas ou mais estejam conectadas ao mesmo tempo, o que chamamos de comunicação síncrona. São muitos os sites que oferecem a opção de bate-papo na internet. Basta escolher a sala que deseja entrar. Salas são divididas por assuntos como educação, cinema, esporte, música, sexo, entre outros. Para entrar, é necessário escolher um nick, uma espécie de apelido que identificará o participante durante a conversa. Algumas salas restringem a idade, limitam a idade, mas não existe nenhum controle para verificar se a idade informada é realmente a idade de quem está acessando, facilitando que crianças e adolescentes acessem salas com conteúdos inadequados para sua faixa etária. Então vamos à questão. Segundo o texto, o chat proporciona a ocorrência de diálogos instantâneos com linguagem específica, uma vez que nesses ambientes interativos faz-se uso de protocolos diferenciados de interação. O chat, nessa perspectiva, cria uma nova forma de comunicação. Por quê? Então vamos procurar essa alternativa. Por que que essa forma de comunicação trouxe uma coisa nova? O que ela tem de diferente das outras formas de comunicação? Então é isso que eu tenho que pensar para identificar a minha alternativa correta. Então vamos lá para as alternativas, tá bom?
possibilita que ocorra diálogo sem a exposição da identidade real dos indivíduos. Olha só, lá fala, né, que não tem nenhuma forma de verificação. Você pode mentir a idade, você pode usar um apelido, né? Que podem recorrer a apelidos fictícios sem comprometer o fluxo da comunicação em tempo real. Lá fala que é a comunicação instantânea, não fala? O que é instantânea? É em tempo real. Será que a letra B limita a quantidade de participantes conectados nas salas de bate-papo a fim de garantir qualidade e eficiência nos diálogos, evitando mal-entendidos? Em algum momento do texto teve esse tipo de informação, meu povo? Tô achando que não, hein? Então, nós já temos aqui de cara que é a alternativa A. Viu só? Quando você fica atento às palavras, né? Apelidos, sem a exposição da identidade, sem a verificação das informações, pronto, você leu direitinho, então você já tem a resposta ali. Olha as outras alternativas. Seleciona previamente conteúdos adequados à faixa etária. Previamente, conteúdos adequados à faixa etária, né? Dos usuários que serão distribuídos nas faixas de idade organizado pelos site que disponibiliza a ferramenta? Bom, em nenhum momento falou dessa questão, né, de selecionar previamente, mas que tem salas que têm um conteúdo que não é adequado para determinadas faixas. Garante a gravação de conversas? Opa, em nenhum momento falou sobre isso também. Letra E, disponibiliza salas de bate-papo sobre diferentes assuntos com pessoas pré-selecionadas por meio de um sistema de busca monitorado e atualizado por autoridades no assunto? Gente, em que momento foi falado isso? Não foi falado. Então, olha só, quando nós vamos responder, não importa aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente imagina e até algo que a gente possa saber. Se não está falado lá no texto, a gente não pode supor que está correto. Então, nós vamos ficar presos às palavras da pergunta e o que o texto nos deu de verdade. Então, nós tínhamos lá que a alternativa correta já era a primeira, que estava bem ali de acordo com a pergunta, não é verdade? Pois é, vocês viram aí. Estão ficando ligados? É assim que se faz, tá bom? Então, vamos para a terceira questão, vocês vão ver que só vai ficar mais fácil. Vem comigo. A questão do Enem, tá? Resta saber o que ficou das línguas indígenas no português do Brasil. Então, nós já temos aí uma noção do que é o assunto. Serafim da Silva Neto afirma, no português do Brasil, não há positivamente influência das línguas africanas e ameríndias. Então, olha só, não há influência das línguas africanas ou ameríndias, que é dos índios aqui, né? Da nossa região. Todavia, é difícil de aceitar que um longo período de bilinguismo de 2 séculos não deixasse marcas no português do Brasil. Então, esse é o nosso texto. O que vai perguntar sobre ele, né? No final do século XVIII, no norte do Egito, foi descoberta a Pedra de Roseta, que continha um texto escrito em egípcio antigo, uma versão desse texto chamada Demótico, e o mesmo texto escrito em grego. Então, olha só, nós passamos lá do português, né, e da influência das outras línguas para essa situação aqui, de um texto escrito em egípcio antigo e o mesmo texto escrito em grego. Até então, a antiga escrita egípcia não estava decifrada. Nesse momento, gente, a escrita egípcia era completamente estranha a nós, né? Era uma coisa que tinha se perdido no tempo, ninguém sabia o que significava. O inglês Thomas Young estudou o objeto e fez algumas descobertas, como, por exemplo, a direção em que a leitura deveria ser feita. Mais tarde, o francês Jean-François Champollion voltou a estudá-la e conseguiu decifrar a antiga escrita egípcia a partir do grego, provando que, na verdade, o grego era a língua original do texto e que o egípcio era uma tradução.
Então percebam, esse texto está falando dessa questão de línguas diferentes, dessa interação, né? E dessa possibilidade, assim, de comparação, sabe? O que influenciou, se uma língua sofreu influência da outra. O caminho é esse, né? Que os textos estão propondo para nós. Então vamos ver a questão? Vem comigo. Com base na leitura dos textos, conclui-se sobre as línguas que a língua escrita de um determinado grupo desaparece quando a sociedade que o produzia é extinta. Será que é isso, gente? O egípcio sumiu, desapareceu? Né? Aquela língua egípcia antiga desapareceu porque aquelas pessoas que falavam aquela língua não existem mais? Não, ela não desapareceu. Ela está aí, tem escritos que permanecem. Então a língua ainda existe, né? Nós não podemos falar que ela desapareceu. O que a gente pode falar é que não tem mais falantes dela atualmente, mas a língua ainda persiste. Se a gente tem a possibilidade de estudá-la, certo? Vamos continuar? O egípcio antigo e o grego apresentam a mesma estrutura gramatical, assim como as línguas indígenas brasileiras e o português do Brasil? Opa, vamos lá. Em que momento o texto falou da questão de estrutura gramatical? Nenhum, né? Inclusive, o texto fala que entre as línguas indígenas brasileiras e o português de Portugal, não existe uma relação, né, imediata. Que é claro que existem algumas palavras que a gente herdou das línguas indígenas, mas de estrutura, assim, que tem essa relação, o texto não, né, falou o oposto disso. Então, vai acompanhando. Vamos lá. O egípcio e o grego apresentavam letras e palavras similares, o que possibilitou a comparação linguística. O mesmo que aconteceu com as línguas indígenas brasileiras e o português do Brasil. Então, a questão das traduções, né, você compara uma língua com a outra e fala, olha, essa palavra é assim no grego, no egípcio é essa aqui, né? O processo de tradução, ele normalmente acontece assim. Então, há palavras, por exemplo, do tupi, né, que existe a palavra no tupi e existe em português também. Então, né, você vai eliminando as alternativas aí que você vai vendo que não vão fazer sentido. Olha a próxima aqui. Cada língua é única e intraduzível, será que é isso, gente? Tem como uma língua ser intraduzível, assim, não tem como traduzir? Olha, a gente traduz o português para o inglês, do inglês para o português, né? Não teve a tradução lá, do que o texto fala, do grego para o egípcio antigo? Então, essa alternativa também super falha. Mas vamos para a última? Será que é a nossa última que é a certa? Elementos de uma língua são preservados, ainda que não haja mais falantes dessa língua. E aí? É justamente essa alternativa. A alternativa é, mesmo que não tenha mais falantes dessa língua, se existe um registro escrito dela, os elementos dessa língua estão preservados. E por comparação, por estudos linguísticos, a gente pode decifrar muita coisa dessas línguas que já podem, né, não ter mais falantes. Então, é a alternativa E, certo? Vamos lá. Vamos continuar então. Mais uma questão para nós. Agora sobre o ato comunicativo, né? O ato de comunicação. O ato comunicativo está centrado no uso da linguagem pelo ser humano. Ao se falar em linguagem, toma-se como base qualquer sinal, gesto, palavra escrita, palavra falada, som, cor, enfim, tudo que possa contribuir para o estabelecimento da interação entre os seres humanos. Olha só, linguagem, então, qualquer gesto, palavra, imagem, tudo que permitir, né, interação entre os seres humanos. Para se conceituar linguagem, poder-se-ia dizer que esta se constitui de um sistema organizado de sinais que serve para o estabelecimento de atos de comunicação entre os indivíduos de uma determinada comunidade. Ok. Com referência à linguagem, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. As cores, sons e gestos compõem a linguagem. Fora desses signos, não há linguagem? Então,
tudo que é linguagem é cor, som e gesto? É isso? Não tem linguagem fora disso? E onde é que entram as palavras, né? Os sons? Aliás, os sons tem aqui, né? Tem outras, tem a linguagem corporal, tem tanta coisa que é linguagem, então aqui essa alternativa está tirando tudo isso. Entende-se por linguagem qualquer tipo de comunicação somente escrita? Será que é isso, meu povo? Linguagem é só comunicação escrita? Não dá, né? Não tem como. E linguagem é muito mais do que som, do que gesto. Qualquer forma que eu consigo usar para me comunicar com outra pessoa, para interagir com outra pessoa, é linguagem. Inclusive, ficou de fora aqui palavra. Nós estamos usando palavras aqui o tempo todo, né? E a alternativa A nem colocou palavra. Então, né, que não é só isso, mas tem uma infinidade de outras formas de linguagem. Então, a letra A e B, né, não tá legal não. Vamos ver as próximas. C. Compõe a linguagem as palavras faladas. Fora dessas, não existe linguagem. Então, só falada. A escrita não é linguagem? Opa! Será que é isso? A linguagem verbal é superior a qualquer outra linguagem. O que é a linguagem verbal? É justamente a que usa palavras. Tem como a gente falar que um tipo de linguagem é superior a outro tipo? Não, a gente não pode afirmar isso, tá? Nenhum tipo de linguagem é superior a outro. Mas existe um tipo de linguagem adequado para cada situação. E às vezes a gente combina vários tipos. Então falar assim, isso é melhor que aquilo. Quando nós estamos estudando língua e linguagem, sai fora. Quando aparecer uma alternativa assim, já sabe, não tá querendo te induzir ao erro, tá bom? Então vamos para a alternativa E. A linguagem se compõe de todas as formas convencionadas de sinais que permitem estabelecer comunicação. E é justamente essa que é certa. Tudo que for aceito, que for tido, tá? Como uma forma de estabelecer comunicação entre uma pessoa e outra, entre uma pessoa e várias outras, enfim, entre seres humanos, isso é linguagem. Então, uma fotografia pode ser uma linguagem, é linguagem, um quadro, uma escultura, uma palavra, um gesto, uma piscada, tudo é linguagem. Combinado? Então pronto. Vamos, acho que temos mais uma, não é isso? Pode-se dizer que só há comunicação quando, de alguma forma, o conteúdo da mensagem é interpretado e internalizado pelo receptor. Tá bom. Então, olha só existe comunicação entre mim e outra pessoa quando o conteúdo da mensagem que eu estou transmitindo é recebido pela pessoa e recebido corretamente, né? Se eu digo assim, estou com sede, pega um copo de água para mim, por favor, e a pessoa ouve, né? Atende o meu pedido, traz a água, a gente diz, houve comunicação. Ou se a pessoa responde, não posso pegar água para você agora, ela também entendeu a comunicação, então, sim. Agora, quando a outra pessoa não entendeu, não ouviu, aí a gente não pode dizer que teve comunicação de fato. Então, vamos para as alternativas. Olha só. Então, só quando é internalizado. O canal usado deve ser duplicado ou não compreendido pelo emissor? Não, aqui nós estamos falando justamente a pergunta está me falando o quê? De compreensão. Então, essa aqui, e o canal, gente, o canal é o meio usado. Não tem nada a ver isso, de precisar de um meio duplicado, não tem. Letra B, é notada uma resposta por parte do receptor em decorrência da mensagem. Opa, será que temos uma vencedora? Foi exatamente o que eu falei? Se aquele, né, que é o alvo da mensagem, ele ouviu, ele compreendeu e houve uma resposta, seja positiva, negativa, não importa que tipo de resposta, mas que a gente identifica, ele compreendeu, pronto, é isso. Então, a gente tem a letra B, né? Mas vamos ver o resto, tá bom? E a letra C, a mensagem for claramente entendida somente pelo emissor é aquele que está falando. Não, gente, se só ele entende o outro não teve comunicação.
Letra D, for direcionada uma pergunta ao referente. Gente, o referente aqui seria o assunto. Não tem como a gente fazer uma pergunta ao assunto, né? Não tem como, loucura total. E a letra E, o emissor ofertar um feedback ao receptor quando não houver dúvida. Não é necessário ter um feedback. O que seria o feedback na situação que eu coloquei para vocês? O feedback seria, por exemplo, eu agradecer se a pessoa me trouxe a água, ou então eu falar, a pessoa disser, não posso pegar água para você, eu falo, tudo bem, não tem problema. Então, o feedback seria a resposta à resposta que foi dada primeiro, entendeu? Então, a gente já sabe, existe comunicação quando o receptor entende e ele deixa claro que ele entendeu. Então, era aquela alternativa que nós já marcamos. Certinho? Pessoal, por hoje é isso. Então, espero que vocês tenham acertado tudo e se não acertaram alguma coisa, é sinal que precisa estudar um pouquinho mais. Tá certo? Então, ó, beijão e até a próxima.